Fala galera, professor Max trazendo hoje a correção do simulado da semana da física. Vamos corrigir aquele simuladão, 20 questões importantíssimas para o seu conhecimento, para a sua aprovação. Vamos lá! Vamos começar. Questão 1 diz assim: dois estudantes decidiram medir a velocidade das águas de um rio usando apenas uma trena e conhecendo o valor da aceleração gravitacional. Após algumas tentativas, perceberam que, abandonando simultaneamente uma pedra do alto da ponte e um barquinho de papel nas águas do rio, a pedra atingiu o barquinho quando ele era colocado na água a 3 metros do ponto de impacto, e a pedra caía em queda livre por 5 metros. De posse desses resultados, eles chegaram à conclusão correta de que a velocidade média da correnteza do rio tinha um valor em metros por segundo próximo de... Você acompanhou com a gente? Questãozinha número 1 do simulado. Ele quer descobrir o seguinte: a velocidade média da correnteza do rio. Então, para a gente entender essa questão aqui, nós temos que fazer o seguinte. Primeira coisa é a gente saber que a pedra vai cair em queda livre até atingir um barquinho. Mas a pergunta é: quanto tempo ela leva para cair em queda livre? Nós podemos determinar por essa equação: h igual a gt quadrado sobre 2, que é a equação da queda de uma determinada altura na queda livre. A altura é de 5 metros, gravidade, aceleração 10, t ao quadrado sobre 2. Passando para cá, multiplicando, então nós temos que 10 é igual a 10t quadrado. Então t ao quadrado é igual a 10 sobre 10. Então t é igual a 1 segundo. O tempo, então, de queda é de 1 segundo. Se o tempo de queda é de 1 segundo, nós vamos determinar a velocidade média do rio, que é a distância pelo tempo. Então, vamos lá. Se a distância é de 3 metros e o tempo de 1 segundo, então a velocidade do rio é de 3 metros por segundo. Está aí, questãozinha número 1 do nosso simulado, que corresponde à letra C. Beleza, galera? Essa foi a questão número 1. Questão 2 diz assim: no sistema abaixo, o corpo 1 de massa 6 kg está preso na posição A. O corpo 2 tem massa de 4 kg. Despreze os atritos e adote G igual a 10 metros por segundo. Abandonando o corpo 1, a sua velocidade em metros por segundo a passar pela posição B será D. Então vamos lá. Então nós temos o seguinte: o corpo 2 está puxando o corpo 1. Ele está a uma altura de meio metro do solo. E a gente pode perceber que quando ele se percorrer esses meios metros de queda, movimento acelerado, ele vai bater no solo e vai parar. Entretanto, como a superfície é sem atrito, esse corpo vai continuar o seu movimento até atingir o ponto B, que é justamente a velocidade nesse ponto que a gente quer. Então vamos fazer o seguinte: a primeira coisa que nós vamos fazer é isolar o corpo, ou seja, marcar as forças que estão atuando nele. Aqui eu tenho o peso de 2 e aqui eu tenho a tração em 2. Peso de 2 e tração em 2. Fazendo essa resultante, ou seja, a força resultante em 2, fazendo a força resultante corpo 2, força resultante é igual a MA, então nós temos, ou seja, P2 menos T2 igual a M2 vezes a aceleração. Essa é a força resultante do corpo 2. No corpo 1, nós temos apenas aqui, que faz o corpo andar, a tração em 1. Temos a tração no corpo 1. Então vamos fazer a resultante, fazendo a segunda lei de Newton, força resultante é igual a MA, ou seja, nós temos que a tração em 1 é igual a massa de 1 vezes a aceleração. Como isso cai num sistema, porque essas duas forças são iguais e possuem sinal contrário, sinais contrários, se é negativa, se é positiva, e eu posso cortá-las porque elas fazem paração e reação, então eu chego à conclusão que P2 é igual a M1A mais M2 vezes A. Então, aplicando os valores, P2 é M2 vezes G igual a M1A mais M2A. Ou seja, M2, 4 vezes 10 é igual a M1, a massa de 1, 6A, mais a massa de 2, 4A. Isso dá 10A igual a 4 vezes 10, corri 10 com 10, aceleração 4 metros por segundo ao quadrado. Então, esse sistema cai, né? Ele se desloca com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Mas ele não quer isso, ele quer saber a velocidade com que o corpo 1 passa pelo ponto B. Como ele está acelerado, nós vamos aplicar aqui
a famosa e conhecida equação de Torricelli. Por quê? Porque esse corpo 2, ele percorre meio metro. Então eu quero achar a velocidade em B, igual a V0 ao quadrado, mais 2A vezes D. VB é o que eu quero determinar. Ele parte do repouso 0, mais 2 vezes 4, vezes a distância 0,5, que é a distância que ele percorre aqui. Ok? Então, ó, eu posso cortar esse com esse, que 0,5 é 1 sobre 2, então eu fico com VB ao quadrado igual a 4. Então, VB igual a raiz de 4, velocidade de B, 2 metros por segundo. Ele passa no ponto B com a velocidade de 2 metros por segundo. Beleza? Questão 3 diz assim: a segunda lei de Newton diz que a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante que atua sobre ele, inversamente proporcional à sua massa em termos matemáticos. A questão está aparecendo aí para você na sua tela. A igual a R sobre M. Devido a essa lei, fica claro que se aplicarmos F e F' de mesmo módulo aos corpos indicados na figuras 1 e 2, eles adquirem a mesma aceleração, mas a tração na corda, considerada ideal, terá módulos diferentes. Qual deverá ser a relação entre os módulos de F e de F' para que a tração na corda que liga os corpos apresente o mesmo módulo? Despreze os atritos. Então vamos lá. Questão 3. O que nós vamos começar? Como é que nós vamos começar ela? Marcando as forças que estão atuando nos corpos. Então eu tenho aqui primeiro a figura 1. Aqui no corpo de massa 2M nós temos a força F. E nós temos aqui uma tração contrária, eu vou chamar aqui de T1. Beleza? Então tem T1. Então fazendo a segunda lei para o corpo 2M, força resultante é igual a MA, então F menos T1 é igual a 2M vezes aceleração. 2M vezes A. Beleza? Para o corpo de massa M, nós temos uma força para cá. Eu vou chamar também de T1. A gente já sabe que elas vão fazer paração e reação e vão cortar. Então, F é igual a 3MA. Logo, a aceleração vai ser F sobre 3M. Para que eu quero aceleração? Para jogar aqui na segunda parte da equação, que diz que T1 é igual a M vezes A. Então, T1 é igual a M vezes F sobre 3M. Cortei as massas, isso é igual a F sobre 3. Então eu já tenho T1, que é igual a F sobre 3. Agora eu vou fazer no sistema 2, na figura 2. Vou botar aqui, para você acompanhar certinho aí. Figura 2. Então, no corpo, aplicando, né? Aqui eu vou botar o referencial positivo para cá, para você entender certinho. E aqui faltou a força resultante é igual a MA, para você aplicar a segunda lei do segundo corpo. A mesma coisa nós vamos fazer aqui. Então, agora nós vamos marcar as forças que estão atuando no segundo arranjo, na segunda parte da questão. Então, nós temos para cá a tração, vou botar aqui a tração aqui em vermelho, T2, chamar de T2. E para cá nós temos, vou botar de azul, para cá também T2, elas têm sinais opostos. Então, vou fazer a segunda lei para o primeiro corpo. Então, força resultante é igual a MA. Então, F' menos T2 é igual a massa vezes aceleração. Ok? Vou fazer a segunda lei também para o corpo 2. FR igual a MA, força resultante igual a MA. Vai ficar T2 igual a 2M vezes aceleração. Então, fiz o sisteminha. Cortei T2 com T2, então eu fico com F' é igual a 3MA. Logo, A igual a F' sobre 3M. Achamos a aceleração. Depois de achar a aceleração, o que eu vou fazer? Vou aplicar na segunda equação. T2 igual a 2MA. Então vai ser 2M vezes F' sobre 3M. Cortei. Então eu tenho que T2 é igual a 2F' sobre 3. Então já tenho T2, assim como eu tenho T1, que nós achamos aqui. T1 igual a F sobre 3. Ele fala no problema que T1 tem que ser igual a T2. Então é só igualar agora. F sobre 3 é igual a 2F' sobre 3. Como ele quer a relação de F e F', passo F' para baixo, isso é igual a 2. Então F sobre F'
é igual a 2. Resposta letra B. Questão 4 diz assim: o bloco de massa 5 kg sobe o plano inclinado representado na figura abaixo com velocidade constante de 2 metros por segundo. O coeficiente de atrito entre o bloco A e o plano inclinado vale 0,5. Dados seno de 37, 0,6, cosseno de 37, 0,8, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nessas condições, a massa do bloco B em quilos vale. Então, nós queremos determinar a massa do bloco B. Então, o que nós vamos fazer aqui? De novo, o raciocínio é o mesmo. Nós temos que marcar as forças que estão atuando nos blocos. Então, aqui no corpo B, eu tenho aqui o peso de B e tenho aqui a tração de B. Contrária aqui, subindo e tal. Ele fala que o bloco, o corpo sobe o plano inclinado, então ele está subindo com uma velocidade positiva. Então, essa daqui, se ele sobe é porque se desce, então o peso de B, fazendo a segunda lei, né? Fazendo a segunda lei, força resultante é igual a MA para o corpo B. Então, o peso de B menos a tração de B é igual a massa de B vezes a aceleração. Fazendo a segunda lei para o corpo A, nós temos então aqui, subindo, nós temos aqui a tração em A. Nós temos a tração em A. Para baixo do plano, vou colocar aqui de outra cor para ressaltar, nós temos aqui o PX, ela sempre descendo o plano, e nós temos também a força de atrito, que está para baixo, contrária ao sentido do movimento, que aqui de roda, para dar um destaque diferente, força de atrito, tá bom? Então, fazendo a resultante para o corpo A, força resultante é igual a massa de A vezes aceleração. Então, nós temos o que? Nós temos que a tração de A menos o PX menos a FAT é igual a massa de A vezes aceleração. Feito esse sistema, nós podemos cortar aqui a tração com tração. Então, eu tenho que o peso de B menos PX menos a FAT é igual a massa de AB, ou seja, as duas massas vezes a aceleração. Só que ele fala que esse corpo sobe com velocidade constante. Se a velocidade é constante, então a aceleração é nula. Isso tudo aqui vai a zero. Se isso tudo vai a zero, então eu vou jogar esse PX e essa parte para o outro lado. Então, o peso de B é igual a PX, no caso de A, mais a força de atrito. E agora que começa a gente a destrinchar as equações. O peso de B, massa de B vezes a gravidade, PA de X, PX de A melhor, MA, G seno de θ, mais a FAT, que é μ vezes a normal. E a normal no plano inclinado é mg cosseno de θ. Você que não sabe plano inclinado, eu vou lançar aí um especial de apenas de plano inclinado. Você vai ver tudo sobre plano inclinado, tá ok? Em breve. Okay? Então vamos lá, vamos achar aqui então a massa do corpo B. Agora eu posso substituir gravidade 10, massa de A 5, gravidade 10, seno de θ 0,6, de 37 no caso, mais 0,5. Massa de A 5, gravidade 10, cosseno de 37, 0,8. 10 mB é igual a 0,6 vezes 10 dá 6, 6 vezes 5, 30, mais 0,8 vezes 10 dá 8, 8 vezes 5, 40, 40 vezes 0,5 dá 20. Então, 10 mB igual a 50, então, mB 50 por 10, 5 kg. Tá? Então, letra D do nosso simulado, questão 4. Essa foi a questão 4. Questão 5 vai aparecer na sua tela aí agora. Questão 5 diz assim: um plano inclinado faz um ângulo de 30 graus com horizontal. Determine a força constante que é aplicada ao bloco de 50 kg paralelamente ao plano, faz com que, dois pontos, deslize para cima com aceleração de 1,2 metros por segundo ao quadrado, para baixo com a mesma aceleração de 1,2 metros por segundo ao quadrado. Despreze os atritos entre o bloco e o plano e adote G igual a 10 metros por segundo. Questão 5, ele quer determinar a força que vai fazer esse corpo suba, né, o plano inclinado com aceleração de 1,2 metros por segundo ao quadrado, e a força com que faz esse corpo também descer
com aceleração de 1,2 metros por segundo ao quadrado. Então, como é que nós vamos começar essa questão? Marcando as forças que estão atuando nesse corpo na primeira situação. Então, nós temos aqui, ó, corpo, força-peso, com a sua Px, que faz o corpo descer. E nós queremos saber o seguinte: para esse corpo subir, nós vamos determinar que para esse corpo subir, eu tenho que aplicar uma força para cá, uma força F. Então, nós temos aqui a força F e Px, componente da força peso. Então, feito isso, nós vamos a trajetória para cima, então, positivo subindo. Então, eu tenho que F menos Px, né, fazendo a segunda lei, como é de praxe, a gente já tem feito, força resultante é igual a MA, ou seja, F menos Px é igual a MA. F menos Mg seno θ é igual a MA. Então, substituindo os valores, F menos massa 50 vezes 10 seno de 30, 1 sobre 2, é igual a 50 vezes 1,2. Feito isso, nós temos aqui F menos 500 sobre 2, 250, igual a 50 vezes 1,2, que dá 60. Passando 250 para lá, F é igual a 60 mais 250, então nós temos aí 310 newtons, a força de 310 newtons, beleza? Agora, então já determinei a força na situação 1, 310 newtons. Agora eu quero determinar a força na situação 2, sabendo que agora o corpo desce com aceleração de 1,2 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá, se o corpo desce, agora o nosso positivo, que antes era para cima, agora o nosso positivo é para baixo. Então aqui é mais. Ok? Então vamos lá, então Px vai ser positivo, Px menos F é igual a massa vezes aceleração. Repetindo aqui o nosso método, aplicando a segunda lei, força resultante é igual a MA. Então nós temos que Px menos F é igual a MA. Então nós temos Mg seno θ menos F é igual a MA. Passando o F para esse lado, MA para cá, tenho que F é igual a Mg seno θ menos MA. Então a força é o quê? A força vai ser massa 50 vezes 10 vezes 1 sobre 2, menos a massa 50 vezes 1,2. Então vai dar 50 vezes 10, 500 sobre 2, 250, menos 50 vezes... A força é igual a 50 vezes 10 dá 500 sobre 2, 250, menos 50 vezes 1,2 dá 60. Então, a força é de 250 menos 60, 190 newtons. Então, letra A força é de 310 subindo, 310 newtons subindo o plano, e no lado 2, na situação 2, situação 2, a força é de 310 newtons. Vamos lá. Então, é o seguinte, a força na situação 1 é de 310 newtons subindo, e na situação 2 é de 190 newtons subindo também, o que corresponde à letra A da questão 5. Essa então foi a questão 5. Questão 6 diz assim: um corpo de massa 2 kg desloca-se ao longo de uma trajetória retilínea. Sua velocidade varia com o tempo segundo o gráfico dado. A potência média desenvolvida entre 0 e 10 segundos e a potência instantânea em t igual a 10 segundos valem respectivamente em valor absoluto. Então vamos lá, vamos trabalhar questão 6, questão tranquila, questão de potência. Vamos lá, a gente tem que lembrar algumas equações da potência. A potência é dada pelo trabalho sobre o tempo. O trabalho é F vezes D sobre ΔT, né? Uma das formas de aplicação do trabalho é F vezes D. E F vezes D, ou melhor, D sobre ΔT, é a velocidade. Então, a potência tem essas três características importantes, essas três relações aqui nós temos principais, ok? Então, a primeira coisa que eu vou definir é o deslocamento sofrido pelo móvel. Então, eu posso definir o deslocamento, eu posso definir a força, eu posso definir inúmeras coisas. Então, vamos determinar o deslocamento. Para definir o deslocamento, basta eu fazer a área dessa figura. A área define o deslocamento. Ou
seja, a base maior, mais base menor, como é um trapézio, vezes a altura, sobre 2. Então, isso aqui vai dar 150, dá 1.500, 150 vezes 10, 1.500, sobre 2, 750 metros. Então, esse é o deslocamento sofrido pelo corpo. Como ele quer a potência, então nós vamos determinar o quê? A potência, então, vai ser a força vezes o deslocamento sobre o tempo de 10. Só que tem um problema, nós não temos essa força. Força é igual a MA. A massa vale 2. A aceleração, ó, ΔV sobre ΔT. O ΔV aqui é de 50 metros por segundo, ΔV. E o ΔT de 10 segundos. Então, fazendo a aceleração, 50 por 10, aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Pelo fato de ser decrescente, aceleração negativa. Então, essa força é negativa em 10 newtons. Só que ele pega em forma absoluta. Então, essa força aqui é de 10 newtons. Nós vamos considerar o módulo dela igual a 10 newtons. Então, vai ficar o que a potência vai ser 10 vezes 750 sobre 10. Então, nós encontramos a potência média de 750 watts de 0 a 10 segundos. Só que nós queremos agora a potência instantânea, ou seja, no tempo de 10 segundos. Nós queremos saber a potência no instante de 10 segundos. Então, potência no tempo de 10 segundos, potência em t igual a 10 segundos, eu faço o quê? Potência, pego a velocidade nesse instante, que é 50, vezes 10. Então, a potência é de 500 watts. Então, está aí a número 6, que corresponde à letra 750 watts e 500 watts, corresponde à letra A, número 6 do nosso simulado. Questão 7 diz assim: um pêndulo é constituído de uma esfera de massa 2 kg presa a um fio de massa desprezível e comprimento 2 metros, que pende do teto conforme figura abaixo. O pêndulo oscila formando um ângulo máximo de 60 graus com a vertical. Nessas condições, o trabalho realizado pela força de tração que o fio exerce sobre a esfera entre a posição mais baixa e a mais alta em joules vale. Então, galera, ele quer o seguinte, ele quer o trabalho que a força de tração exerce entre a posição mais alta e a posição mais baixa. Então, você vai perceber o trabalho. O que é o trabalho? O trabalho é FD cosseno de θ. Ou seja, o trabalho gera um deslocamento. O trabalho ele tem uma relação com o deslocamento. Se a força gera deslocamento, se a força exercida gerar deslocamento, há trabalho. Se a força exercida não gerar deslocamento, não há trabalho. Então, o que acontece? Nesse caso, a força que nós estamos utilizando é a força-tração. Você vai perceber que tem um deslocamento aqui, cosseno de θ. Mas que deslocamento é esse? Vamos botar aqui, vamos sublinhar aqui esse D de deslocamento. Que deslocamento é esse? O deslocamento gerado é exclusivamente pela força-peso. A força-peso gera deslocamento. O deslocamento, em suma, é gerado pela força-peso e não pela força-tração. A força-tração, nesse caso, faz apenas uma força de sustentação. Aqui, ó, força-tração. Isolei o corpo, força-tração e tem a força-peso aqui para baixo. Então, a força-tração gera apenas sustentação. Não há movimento na direção da tração. Como não há movimento na direção da tração, então esse deslocamento aqui é nulo. Se o deslocamento é nulo, logo o trabalho da tração, da força-tração, é igual a zero. Questão 8 diz assim: um parque aquático tem um toboágua, conforme mostra a figura abaixo. Um indivíduo de 60 kg desliza pelo toboágua a partir do ponto A, sendo lançado numa piscina de uma altura de 0,8 metros. Ponto B, numa direção que faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. Considerando o atrito desprezível,
G igual a 10 metros por segundo e cosseno de 30 igual a raiz de 3 sobre 2, calcule, letra A, a velocidade do indivíduo ao deixar o tubo-água no ponto B. Letra B, a energia cinética do indivíduo no ponto mais baixo da trajetória, no ponto C, ponto mais alto da trajetória. E letra C, a altura do ponto C, ou seja, a altura máxima. Então vamos lá. Para fazer essa questão é muito simples, você tem que se atentar com uma questão, com um problema, com uma situação, problema não, uma situação dada pelo problema que ele diz que o sistema é sem atrito. Se o sistema é sem atrito, então eu sei que a energia mecânica é conservada. A energia mecânica de A é igual à energia mecânica de B. No ponto A, eu só tenho energia potencial gravitacional porque a velocidade de A é zero. Então, no ponto A, energia potencial gravitacional em A é igual à energia mecânica de B. Aqui ele tem altura, ou seja, energia potencial gravitacional em B, mais velocidade, que é a energia cinética em B. Feito isso, então eu vou substituir as equações, como nós já conhecemos, pelas equações conhecidas. Energia potencial gravitacional de A, mgHA. Energia potencial gravitacional de B, mgHB. Energia cinética de A de B, mv ao quadrado, mvb ao quadrado, sobre 2. Como eu tenho massa aqui, aqui, cortei as massas. Então eu tenho que a velocidade de B ao quadrado sobre 2. Então eu tenho que a velocidade de B ao quadrado sobre 2. Eu posso substituir já os valores diretos. G vale 10. A altura de A vale 4. Gravidade de 10. A altura de B 0,8. Igual a VB quadrado. Nesse 2 aqui. Sobre 2. Então vai ficar o quê? Que é mais. Vai ficar o quê? VB quadrado sobre 2 igual a 40 menos 0,8. 0,8 vezes 10 dá 8. 40 menos 8. Então VB quadrado sobre 2 é igual a 32. Vezes 2, 64. Então VB igual a raiz de 64. Igual a 8 metros por segundo. Então a velocidade em B, velocidade aqui nesse ponto, velocidade de lançamento, 8 metros por segundo. Feito isso, sabendo disso, eu vou determinar a energia cinética no ponto A. Como ele faz um ângulo de 30 graus, então nós temos aqui um lançamento oblíquo. Como aqui é o ponto mais alto da trajetória, eu só tenho uma velocidade. Como é um lançamento oblíquo, vamos lembrar aqui, como é um lançamento oblíquo, eu tenho duas componentes. Eu tenho uma velocidade na diagonal, então eu tenho duas velocidades, duas componentes. Uma componente horizontal, vou chamar de Vx, e uma componente vertical, que eu vou chamar de Vy. Como aqui no ponto mais alto Vy é zero, no ponto mais alto Vy é zero, então só ficamos com Vx, que é ela que é responsável pela energia cinética, ok? Que é aí o que nós vamos responder na letra B. Letra B, ele pede para determinar a energia cinética no ponto mais alto, mv quadrado sobre 2. Só que nesse caso é a velocidade de x. Como ela é uma componente, então nós vamos achar Vx de que forma? Vou fazer aqui nesse cantinho aqui. Vx é igual a V cosseno de 30. Vx está com ângulo, então se está com ângulo, cosseno. A velocidade é 8, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então isso aqui é 4 raiz de 3. Então a velocidade Vx é 4 raiz de 3 metros por segundo. Sabendo disso, agora eu vou substituir aqui. A massa é de 60, a velocidade 4 raiz de 3 ao quadrado, tudo sobre 2. Então aqui vai dar 30 vezes 4 ao quadrado, 16, vezes 3. Então isso vai dar o quê? 3 vezes 6, 18, 30, vezes 3 vezes 6, 18 é 1, 3 vezes 1, 3 vezes 1, 4, 48. 3 vezes 8, 24, 1, 2, 3 vezes 4, 12, 2, 14, 1 zerinho aqui, então 1440 joules, então a energia cinética no ponto mais alto. Beleza? Feito isso, agora na letra C,
ele quer a altura máxima. Na letra C ele quer a altura máxima. Como é que eu faço então para determinar a altura máxima? Para eu determinar a altura máxima, eu vou aplicar Torricelli. Por quê? V ao quadrado, Vy ao quadrado, V0y ao quadrado, menos 2G delta H. Então, quem é Vy? No ponto mais alto é 0. Então, aqui é 0. Se Vx for V cosseno 30, Vy, V0y, vou fazer aqui nesse cantinho, V0y é V seno de 30. Esse V0 aqui é 8, que nós achamos aqui na letra A, 8. Seno de 30, 1 sobre 2, daqui dá 4. Então, Vy é 4 metros por segundo. Então, eu vou colocar aqui 4 ao quadrado, menos 2 vezes 10, vezes a variação de altura. A altura final que ele quer achar, menos 0,8, que é da onde ele sai. 0,8. Feito isso, então passando logo isso aqui tudo para cá, então vai ser 20H menos 0,8 igual a 16. Então vai dar 20H menos 20 vezes 0,8 dá 8 vezes 16, igual a 16, então 20H igual a 32, H então é 32 sobre 20, H igual a 32 sobre 20 dá 1,6 metros, a altura máxima do corpo. Então essa foi a número 8, questão muito interessante que envolve vários conceitos físicos, beleza? Vamos agora para a questão 9. Questão 9 diz assim: Daniel e André, seu irmão, estão parados em um tobogã nas posições mostradas na figura. A figura vai aparecer para você no seu celular, no seu vídeo. Vamos lá. Daniel tem o dobro do peso de André e a altura em que ele está em relação ao solo corresponde à metade da altura em que está o seu irmão. Então, repetindo, Daniel tem o dobro do peso de André e a altura em que ele está em relação ao solo corresponde à metade da altura em que está seu irmão. Em um certo instante, os dois começam a escorregar pelo tobogã. Despreze as forças de atrito. É correto afirmar que nessa situação, ao atingirem o nível do solo, André e Daniel terão... Então, vamos analisar essa questão. Nós temos André e Daniel no tobogã, em repouso. O peso de Daniel é igual a 2 vezes o peso de André e a altura de Daniel é igual à altura de André sobre 2, ok? Está tudo aí esquematizado e um sistema sem atrito. Se o sistema é sem atrito, então de novo as energias se conservam. Então vou botar aqui André e Daniel. Então, galera, eu vou fazer uma análise separada de André e Daniel. Como assim eu vou fazer uma análise separada? Eu tenho que saber o que está acontecendo com os dois. Ele fala que o peso de Daniel é igual a 2 pesos vezes de André. Então, o peso de André, vou botar aqui, o peso de André é igual a mg. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos jogar na equação, como ele fala que é sem atrito, então eu tenho que a energia mecânica em A igual a energia mecânica em B. Ou seja, energia mecânica em A igual a energia mecânica em B. Energia mecânica em A eu tenho potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional em A. Energia mecânica em B eu tenho energia cinética em B. Então eu tenho que a energia cinética em B vai ser mgh, que é a altura que André tem. Então eu vou considerar aqui a massa M, a energia cinética de B, com que André chega no solo é mgh. Vamos fazer a mesma coisa com Daniel. Então o peso de Daniel é igual a mgh, não. O peso de Daniel é 2 vezes o peso de André. Se o peso de André é mg, o peso de Daniel é 2mg. Então, feito isso, o que eu tenho? Vou aplicar a mesma relação. Energia mecânica, só que agora eu vou chamar isso aqui de ponto C para não confundir. Energia mecânica em C é igual a energia mecânica em B. Ponto B aqui embaixo. Energia mecânica em C, energia potencial gravitacional em C, é igual a energia cinética em B. Ou seja, a energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética.
Feito isso, então, a energia potencial gravitacional, melhor, a energia cinética será o que? A energia cinética em B vai ser mgh sobre 2. Só que tem um porém. O peso de Daniel é 2 vezes o peso de André. Então esse mg aqui tem um fator 2 aqui ao lado. Então vai ser 2mgh sobre 2. Cortei 2 com 2. Cheguei à conclusão que a energia cinética em B é mgh. Então que conclusão nós temos? Que a energia cinética de André e de Daniel no ponto B são iguais. Legal, interessante isso, muito bom, a energia cinética são iguais. Agora ele quer fazer uma análise da velocidade. Se as energias cinéticas são iguais, eu posso dizer a mesma coisa da velocidade? Não posso dizer. Se a energia cinética é mgh, eu posso substituir aqui, então vai ficar mgh igual a mv quadrado sobre 2. Cortei. Então V2 vai ser igual a raiz de 2gh, porque ele cai de uma altura h. Então a velocidade com que ele chega no solo é 2gh. Se eu aplicar a mesma coisa aqui, ou seja, a energia cinética sendo essa aqui, então vai ser o que? Energia cinética mv ao quadrado sobre 2 é igual a mg, só que a altura agora é h sobre 2. Olha aí. Então, feito isso, olha que cortei. Então, a velocidade vai ser igual a raiz de gh. Já a questão da velocidade vai ser resolvida em função de quê? Da altura. Se eles possuem alturas iguais, então alturas distintas, nós temos a relação da velocidade que não depende da massa. E nós podemos ver isso nessa relação aqui. Um simples lembrete: se eu tenho um corpo em queda livre, ele cai numa altura h, ele tem aqui mgh, energia potencial gravitacional, ele chega no solo com mv quadrado sobre 2. Como o sistema é conservativo, então a energia mv ao quadrado, mv quadrado sobre 2 igual a mgh. Como as massas se cortam, nós podemos perceber que não depende da massa, apenas da altura. Como depende da altura, como a velocidade de queda depende das alturas, então nós definimos também que a velocidade é diferente. Então, energias cinéticas iguais em função da massa e velocidades diferentes em função das alturas. Isso corresponde para a gente o gabarito na letra energias cinéticas iguais e modos de velocidade diferenciados. Beleza, galera? Questão 10 do nosso simulado diz assim: um bloco de massa 0,6 kg sobre um trilho de atrito desprezível comprime uma mola de constante elástica K igual a 2.000 newtons por metro, conforme a figura. A figura está aparecendo aí para você. Considere que a energia potencial gravitacional seja zero na linha pontilhada. O bloco, ao ser liberado, passa pelo ponto pH igual a 0,6, onde 75% de sua energia é cinética. A compressão X da mola foi de... Então, galera, o que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer nessa questão? Ele diz que 75% da energia no ponto P é energia cinética. Isso quer dizer que o restante, ou seja, 25% da energia nesse ponto, energia potencial gravitacional. Como eu sei que o sistema conserva energia, eu sei que a energia mecânica em A, que é nesse ponto, é igual à energia mecânica em P. Então a energia que eu tenho aqui, ela vai ser conservada e vai chegar até aqui. Ela vai ser transformada, nesse caso, em energia cinética, mas energia potencial gravitacional. Ele fala que 75% dessa energia é cinética. O restante desta energia vai ser energia potencial gravitacional, ou seja, 25% da energia mecânica de A, energia mecânica em A, vai ser igual à energia potencial gravitacional. Feito isso, a energia mecânica em A é energia potencial elástica, então eu tenho 1/4 de kx quadrado sobre 2 é igual a mgh. Feito isso, agora eu vou substituir os valores. 1 vezes 2.000 vezes x quadrado sobre 8 igual a massa 0,6, gravidade 10, altura 0,6.
Então isso aqui eu vou encontrar 2000 x quadrado igual a 6 vezes 8 vezes 0,6. Ou seja, 0,6 vezes 10 deu 6 vezes 8 vezes 0,6. Então 2000 x quadrado é igual a 6 vezes 8, 48. 48 vezes 0,6. 6 vezes 8, 48, com 4. 6 vezes 4, 24. 2, 28. 288, 28,8. Então, feito isso, passo 2.000 dividindo 28,8 sobre 2.000. Então, a gente vai encontrar aqui, vai ser 14,4 sobre 1.000. 14,4 sobre 1.000 vai dar 144 vezes 10 a menos 1 sobre 10 a terceira. Quando ele sobe, sobe negativo, então vai ficar x ao quadrado igual a 144, 10 a menos 1 vezes 10 a menos 3. Então eu tenho x igual a raiz de 144 vezes 10 a menos 4, 12 vezes 10 a menos 2 metros, que equivale x igual a 12 centímetros, que é a resposta da letra B do número 10. Ok, galera? Então encontramos assim 12 centímetros como a deformação sofrida pela moto. Beleza? Vamos lá, vamos com tudo. Essa daí foi a questão 10. Beleza, galera?